Olá pessoal, estamos começando mais um Câmara em Debate, hoje um assunto bastante importante. A Comissão de Juristas, que prepara um anteprojeto com alterações no Código Penal, aprovou a proposta que descriminaliza o uso de algumas drogas. Pela proposta, não há crime se o agente adquire, guarda, tem depósito, transporta ou traz consigo drogas para consumo pessoal suficiente para 5 dias. Atualmente é crime de menor potencial ofensivo com algumas penas alternativas. A definição de consumo pessoal será feita pelo juiz e a quantificação será feita pela Anvisa. O cultivo da planta, plantas também destinadas à preparação de drogas para o consumo pessoal, também será descriminalizado. A avaliação se o cultivo é para uso pessoal ou para o comércio ficará a cargo de um juiz que deverá analisar caso a caso. Bom, tudo ainda depende de uma discussão no Congresso Nacional, mas esse é um assunto que suscita muita, mas muita discussão, opiniões divergentes e, por isso, este é o assunto de hoje do Câmara em Debate: descriminalização das drogas. Muito bem, nós temos aqui 3 convidados, pessoas que estão intimamente ligadas a esse assunto. O primeiro deles, que eu quero já cumprimentar, é o Márcio William Servino, que é formado em Educação Física, é membro do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Araraquara, o COMAD desde 2006, estando como presidente desde 2010. Atualmente, em seu segundo mandato, é assessor especial de políticas sobre drogas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Econômico. Também é agente multiplicador em prevenção ao uso de drogas do Departamento de Narcóticos, o DENARC. Muito obrigado pela sua presença e a gente espera aqui um bom combate, viu? Eu que agradeço, Wagner, pela oportunidade. Cumprimento os membros da mesa, professor Augusto, doutora Regina, e tenho que afirmar aqui que sou fã desses 2 profissionais. Se estou nessa área há 10 anos é porque me tive como referência profissionais como esses aqui de Araraquara, além da professora Cleópatra, outros aqui de Araraquara que também militam na política sobre drogas. Parabenizo a Câmara Municipal pela iniciativa de um debate importantíssimo e necessário hoje, mediante a realidade das drogas, e espero que possamos ter aqui um debate e uma reflexão sadia e positiva na política sobre drogas de Araraquara e nacional. Obrigado. O nosso intuito é que as pessoas aqui conversem, cada uma faça a defesa da sua posição e você que está aí em casa também faça a sua reflexão para saber de que lado você fica nessa discussão tão importante. Hoje também nós temos a presença da doutora Regina Cardoso, ela que é médica do CAPS, especialidade adolescentes. Ela também tem especialização em saúde e em dependência química, especialização em promoção de saúde e prevenção ao uso e abuso de drogas pela Unifesp. Doutora, para a senhora também, muito obrigado pela presença, viu? Em primeiro lugar, eu me sinto extremamente lisonjeada pelo convite e também tenho muito apreço pelos companheiros aqui dessa discussão, que eu acho que é exatamente aquilo que você falou, né? A gente vai ter que ter um posicionamento de uma coisa que é muito, muito difícil. E ampla, né? E ampla, né? Mas eu acho que vai ser bastante interessante. E o nosso outro convidado é o professor doutor Augusto Kátia Bava. Ele é sociólogo, é professor da Unesp, é pesquisador de juventude já há 21 anos, edita uma revista eletrônica chamada Segurança Urbana e Juventude e está no endereço www.fclar.unesp.br, é coordenador do grupo de pesquisa do CNPq sobre segurança urbana, juventude e prevenção de delitos. Professor, para o senhor também, muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado, eu agradeço também o convite, é um prazer estar aqui, sendo acompanhado e acompanhando também a doutora Regina e o Márcio, né, do COMAD, que eu já conhecia, e também é um prazer estar na presença aqui de todos os representantes da comunidade, que eu acho que a presença da comunidade é muito importante para a construção de conhecimento. Muito obrigado.
Exatamente. Então, exatamente por isso, nós também temos novamente a presença do público hoje conosco aqui, dentro dos nossos estúdios, e essa plateia poderá também formular as suas perguntas que serão levadas ao ar pela jornalista da Câmara Municipal, a Paula Cardoso. Então, vocês também podem participar conosco, viu? Muito obrigado pela presença de todos. E a gente já aproveita para começar esse programa, um programa muito importante para a Câmara Municipal e para a TV Câmara, sobre esse assunto, descriminalização da maconha, de outras drogas. E o Márcio, já que ele está lá no começo da mesa, eu gostaria que você colocasse o seu posicionamento rapidamente. Nós temos 3 minutos para isso. Por favor, Márcio. Eu, particularmente, dentro do período que tenho trabalhado na política sobre drogas de Araraquara, que esse ano completam 10 anos, e há 6 eu estou como membro do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Então a gente tem estudado, principalmente acompanhado esse avanço, e mediante toda a polemização que houve sobre essa possível descriminalização, eu participei de vários estudos, de vários simpósios em São Paulo, no Rio, pelo Brasil afora, para que eu pudesse conceber a minha posição quanto a isso. E a partir da realidade de que eu fui analisando e estudando todos os fatos, hoje eu tenho praticamente uma opinião definida que sou contrário a essa descriminalização, por vários sentidos, do ponto de vista de saúde, obviamente, mas que vou deixar mais para a doutora Regina falar, como médica e como profissional da área, mas como militante de política pública, quanto à realidade social que essa descriminalização poderia causar na nossa sociedade brasileira, que, no meu modo de ver, não está preparada quando se toma referências ou exemplos países de primeiro mundo, como Portugal, Holanda, ou até mesmo os Estados Unidos, que tomaram essa decisão, mas que tinham uma estrutura social bastante diferenciada e principalmente desenvolvida da nossa realidade Brasil, e que não se dá para se simplesmente adequar ou fazer igual. São diferenças bastante cruciais, principalmente no público juventude. Não critico o usuário de maconha, conheço várias pessoas que fazem, mas a minha maior preocupação, e o que formatou a minha opinião contrária, é quanto a essa geração que nós estamos tendo agora, essa nova geração, que participou desses movimentos, que infelizmente se envolvem com o uso desse entorpecente, sem sequer ter a mínima condição das consequências físicas e sociais que ela pode causar. E nós temos hoje números evidentes que mostram que, um exemplo prático, 99% dos assistidos, acolhidos hoje em comunidades terapêuticas, iniciaram pelo uso do álcool e da maconha. Pois bem, então deixa eu saber da doutora Regina. Estamos vendo muitas manifestações, principalmente no Brasil, com relação à descriminalização. E a senhora, como médica, qual é o posicionamento? Bem, eu sou contra, nesse momento atual de saúde pública que a gente está vivendo. Tá? Nós não temos estrutura e não temos políticas públicas que sejam firmes nisso. Para que eu descriminalize, eu vou ter que ter também, do outro lado, estruturas sociais, estruturas de saúde, um suporte para que se evite o início do uso da maconha, basicamente da maconha. A lei, essa lei que foi criada, que foi transformada em 2006, ela faz uma descriminalização mesmo. Ela diz o usuário, como você já falou, ele pode ter, ele pode plantar, mas será que a gente tem estrutura, essa juventude está preparada para isso? Do outro lado, se eu for analisar o problema físico, está provado que o cérebro só vai estar formado por volta dos 17, 18 anos. O início do uso da maconha, ele é um pouquinho depois do uso, mais tarde do que o uso do álcool, que é outro flagelo. Esse cérebro não está formado. Quando eu uso maconha o que é? Uma substância psicoativa. Qual é a função dela? Diminuir a minha percepção, ou alterar a percepção que eu tenho das coisas que estão à minha volta. Portanto, quem altera é o cérebro. Então, o cérebro vai ser muito afetado. Um cérebro que não está formado, ele está sendo intoxicado. Esse cérebro está levando ao jovem, ao adolescente, a perder
coisas importantes, por exemplo, a atenção na aula. Nós sabemos hoje que a formação e a capacitação é um fator imprescindível. Aí eu passo para a educação, que é fundamental, e eu estou falando em saúde, porque esse menino ele não é capaz de gravar aquilo que a gente chama de memória curta. Se eu falar, olha, o telefone é esse, ele vai na porta e pergunta para mim. Agora, imagina um professor dando uma aula. E isso também está provado, né? A Unifesp, de onde eu venho, nessa formação de drogas, tem um trabalho feito com motoqueiros, motoboys que morreram de acidente e que, sabidamente, eram usuários de maconha. O cérebro deles é menor. Menor? Menor, pesa menos, ou seja, as estruturas foram danificadas. Agora, vamos voltar para o adolescente, que é a minha área, a minha paixão. O adolescente não tem cérebro, está detonando o sistema, o hipocampo dele. Tá? Então, o hipotálamo dele é onde a gente grava a memória, que a gente tem a possibilidade de armazenar dados para usar lá na frente. Fica totalmente detonado. Do ponto de vista de comportamento, ele vai para a aula, fuma um baseado na hora do intervalo, e o que acontece? Ele dorme na sala de aula. Então, agora eu queria saber qual é o posicionamento do professor, que já estuda também há muitos anos, 21 anos, esse comportamento. E parece que o posicionamento não é bem esse, professor. Qual é o posicionamento do senhor nesse caso? Bom, eu vou argumentar pela descriminalização do consumo da maconha e por reconhecer que nós vivemos numa sociedade de risco. A sociedade brasileira hoje vive riscos e os riscos são experimentados em cada cidade em que a gente se encontra, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que as instituições responsáveis por formar as novas gerações, elas expressam mais descaso pelas novas gerações do que reconhecimento da importância das novas gerações para a construção de uma sociedade democrática. Esse é o segundo aspecto que eu vou procurar argumentar. Um terceiro aspecto é a desfiguração das individualidades que ocorrem em cada grupo social e grupo de jovens também, em consequência do convívio permanente com traficantes. Traficantes em bairros, traficantes em portas de escola. O comércio ilícito de droga é de conhecimento dos diferentes bairros, das diferentes comunidades, e se vive a experiência de uma ilegalidade, porque os jovens, os adolescentes sabem que é ilegal a presença de um traficante, mas convive com o traficante porque não existe uma ordem pública que elimine o traficante da sociedade como uma figura, né, significativa. E por último, o argumento é de que a repressão ao tráfico, ela é inconsequente. É inconsequente. Há estudos de que cada 100 delitos, só 4 levam ao julgamento de autores. 100. E isso, no Brasil, é uma taxa de impunidade da ordem de 96%, no Brasil, na América Latina e depois na Europa. Na revista que foi citada aí, que eu coordeno, tem um depoimento de um jurista importantíssimo, que estudioso do caso. Ele diz que o fenômeno da impunidade é internacional. Então, por isso, o sistema de justiça penal não vai ter condição de enfrentar o narcotráfico, que é a forma ilícita de comercialização da maconha. Olha, então você pode perceber aí, né? Eu também tinha até alguns questionamentos aqui, mas deixa eu ir até a plateia, porque a Paula Cardoso também tem uma pergunta que foi formulada pela nossa plateia. Aqui, pois não, Paula? Oi, alô? Na verdade, Wagner, aqui nós temos várias perguntas, né? Já. Eu vou pedir para a Marina de Camargo Prado levantar. A Marina, ela fez algumas questões aqui, e a primeira, eu não sei a quem direcionar, Marina. Eu acredito que quem puder responder, porque ela não colocou um nome aqui. Além dos dependentes químicos, os familiares precisam também de apoio psicológico? É realizada visitas em suas residências? Talvez a doutora ou o Márcio, né? Obrigada, Marina. Bem, as visitas domiciliares é um problema muito sério que a gente enfrenta lá no CAPS-AD. Tá?
Nós temos uma equipe basicamente feminina. E, em algumas situações, nós entramos em casas em que a desagregação é muito grande. Em algumas situações, nós já corremos riscos, né? Mas a família é fundamental. Né? Do ponto de vista de saúde, a dependência química não é um problema contagioso, mas ela é contagiante. De volta aos meus adolescentes. Que mãe criou um filho para ficar em beco, para interromper processo de aula, para se degradar, como é a forma de degradação do uso da dependência química? Eu só gostaria de colocar uma coisa. Existem alguns critérios para você dizer que a pessoa realmente é dependente. Tá? Então, eu posso ser um usuário eventual, um usuário nocivo e um dependente químico. Certo? Essa classificação dá para a gente os planos que a gente vai trabalhar com essa pessoa. E esse envolvimento, como dependente, como usuário nocivo, usuário eventual, ele tem características muito sérias na família. Né? Talvez a gente fique pensando que a descriminalização ela esteja, talvez seja algo para ser repensado no usuário eventual, né? Aquele que não é dependente. Mas nós temos casos lá no CAPS. Mas com essa descriminalização, ele teria um melhor atendimento? Eu não sei se teria melhor atendimento, porque eu não vejo nessa liberação, né, muita consistência, a meu ver, falando de adolescente. Mas e o professor, então, nesse caso? A gente vai descriminalizar, o governo vai capitalizar com isso ou não? Eu queria entender o que é governo capitalizar. Ele vai receber dinheiro de impostos, porque aí seria, sei lá, se a gente teria um estabelecimento para vender. Aí nós temos que ir devagar com a coisa. Porque uma coisa é descriminalizar e a outra é legalizar. Descriminalizar é deixar de ser crime consumir. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é ordenar o consumo, colocar no mercado esse produto. Eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, definir limites de consumo, né, para muitos produtos, né, que produzem esses distúrbios, né, psíquicos, né, em cada consumidor. Mas o que eu queria, sobre esse aspecto, o que nós temos que destacar? Nós temos que destacar que essa situação de ilegalidade, essa situação de consumo ilícito, procura ilícita e recepção ilícita da droga, isso é desfigurador da individualidade também. Socialmente desfigura. Tem comunidades, eu entrevistei jovens, né, numa das pesquisas que eu fiz, entrevistei jovens sobre situação profissional, formação profissional, e perguntava, quais são os riscos que você identifica no seu bairro? Ele dizia o seguinte, na minha casa eu identifico 4 riscos. Em casa. Em casa. E significava que algum familiar que provavelmente tinha algum problema, algum distúrbio, não era assistido por instituições públicas. E enquanto essa droga for considerada ilícita, a assistência pública não vai ocorrer. Aquele consumidor moderado, leve, eventual, ele não vai ser envolvido num processo nem pedagógico, nem terapêutico para dizer para. Tá certo, então e você em casa? Você é contra ou é a favor? Daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto que é muito importante. Até já. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal.
Ok, já estamos de volta com o Câmara em Debate, falando hoje sobre descriminalização da maconha. O Márcio falou no bloco anterior que a maconha seria a porta de entrada para outras drogas juntamente com o álcool. Como é que é essa concepção, Márcio? Partindo de estudos já realizados pela própria Unifesp, que a doutora citou, que hoje é uma das principais universidades que militam na política sobre drogas, com vários estudos, nós temos o álcool como porta de entrada, infelizmente, que é um consumo maior hoje de cultura nacional. A partir daí nós temos a maconha e, consequentemente, a cocaína e o crack. A maconha, infelizmente, ela tem um valor muito acessível e de fácil de se conseguir. Hoje, infelizmente, em todos os municípios e qualquer região você consegue. E é uma droga que, infelizmente, criou-se uma cultura errônea de que ela não faz tanto mal, que fumar um baseado não tem problemas. E, cientificamente, isso prova que ela causa consequências. A doutora frisou várias delas, dentre outras. E o adolescente tem esse uso meio de risco, sem se preocupar com as consequências. Sendo que, obviamente, em determinado momento, esse uso contínuo da maconha, ele não vai satisfazer o organismo dele. E vai haver necessidade de outras drogas químicas. É o que eu falei, 99... Também isso constatado em pesquisa? Sim, exatamente. Porque se nós analisarmos hoje as pessoas que estão acolhidas em tratamento, como eu disse, 99% passou pela maconha. E, consequentemente, necessitou de uma dose maior de algo que desse mais prazer ao seu organismo, que, obviamente, foi obtido com crack e com drogas mais pesadas. Então, o nosso viés, o meu pensamento é que, havendo uma facilitação nessa utilização, a probabilidade de aumento de busca de outras drogas, com certeza, vai acontecer. Assim como o álcool, chega um momento que você tem a tolerância, uma dose específica não te satisfaz, você precisa buscar outras doses, outros tipos de bebida, com a maconha acontece a mesma coisa. E o uso prematuro, que é um grande problema que nós temos hoje, de crianças, garotas que utilizam maconha e causam danos físicos irreversíveis no cérebro dessa criança, como a doutora bem frisou. É isso que a doutora estava falando. Mas, professor, em cima disso que o Márcio acabou de falar, nós corremos um risco de ter uma explosão de consumo com uma descriminalização ou não? Eu acho que não. Eu acho que nós já estamos vivendo uma situação de consumo extremamente intenso de drogas ilícitas no país. Há registros de que o Brasil parece que é o segundo consumidor no continente americano de cocaína. Perde para os Estados Unidos só. Que é droga ilícita. Então não é descriminalizar, amplia o consumo, ele já está amplíssimo. Já é demais, tem que se colocar limites. O que nós devemos entender, eu acho, é que é necessário desencadear um processo público de reflexão sobre relação de práticas ilícitas com a formação da nova geração. A nova geração tem que se distanciar de práticas ilícitas. A nova geração não pode conviver com o ilícito, e o ilícito começa no cotidiano das famílias. Aquela ideia de que o adulto pode levar seu filho menor de idade para tomar uma bebida num bar. E todos oferecem, e todos reconhecem que é possível. Ou que também pode fumar. E todos acham isso possível. Isso é ilícito, isso é permissividade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Se os adultos começarem a colocar limites nas suas relações, de consumo com os seus filhos, o que vai ser demarcado? Vai ser demarcado o que é legal, o que é ilegal, o que é correto, o que é incorreto. E essa referência torna-se um valor para o jovem. Mas como é que eu fiscalizo isso dentro da casa dele? O adulto tem que ter consciência, ele não tem que ter fiscal. Então, o que nós precisamos entender é que se a geração adulta assumir a responsabilidade de proteger os seus menores dentro de suas casas, essa geração passa a ser referência exemplar. Então, como exemplo, ele não vai poder beber sem limite na casa dele, não vai poder ficar fumando cigarro sem limite na casa dele. Ele vai ter que trazer para o âmbito familiar essas referências de limite. Então, mas nós não estamos numa sociedade que isso aí está enraizado há muito tempo. Há pouco tempo eu recebi a visita de um chileno aqui. Ele ficou todo contente porque podia beber uma cerveja na rua, porque lá não pode.
mas aqui bebe-se em qualquer lugar, bebe-se muito. Como é que a gente faz para conseguir chegar nesse denominador? Só que essa situação enraizada levou ao Brasil à condição de um dos países mais violentos do continente. E é verdade. Ele é tão violento quanto a Colômbia, que é um país em guerra, e tão violento quanto a Venezuela. Isso aí, pelo índice de desenvolvimento humano, pelo grau de violência do país, tão violento como. Então, está enraizada a violência, nós temos que enfrentar a violência. Não, a violência enraizada não pode ser argumento de que não, então tem que continuar. Não pode. Né? Tem que ter solução para tudo, tem que ter superação desses impasses. Só uns números para a gente. O professor colocou números de cocaína. Passando em números de uso de maconha, hoje no mundo são 200 milhões de usuários de maconha. No Brasil, 200 milhões. No Brasil, 10 milhões de pessoas que fumam maconha no Brasil. Se nós considerarmos um número simples, aí uma porção de maconha hoje é vendida no Brasil, vou colocar Araraquara, nossa realidade, por volta de R$10. Com uma porção de maconha, você faz 3 cigarros, mais ou menos chamados de baseados. Cada cigarro sai por R$3, então. Uma conta simples, vamos fazer. Considerando 10 milhões de usuários que fumam um cigarro diariamente no Brasil, esse número. Nós temos uma conta de 30 milhões diariamente indo para a mão de um traficante. São arrecadados por ano no narcotráfico, só dados que eu trouxe aqui para tentar, 320 milhões de dólares são arrecadados anualmente no narcotráfico, envolvendo maconha, cocaína e outras drogas. Eu não consigo conceber de que esses números vão diminuir ou que vão cessar com uma possível descriminalização, de certa forma. Por isso que eu não consigo. Há uma terceirização da educação hoje. Os nossos professores estão saturados dentro das escolas, por quê? Os pais delegam, além de tudo, a educação dos filhos. Quanto mais agora para os professores. Se imaginar essa descriminalização, professor, você tem que cuidar agora se meu filho está fumando maconha ou não. De forma demagógica, desculpa o trocadilho. Professora, confere, viu? Conversa com meu filho, daqui a pouco vai ser isso. Por quê? Os pais já não cumprem a real responsabilidade hoje. Alguns pais. É necessário separar o joio do trigo. Quanto mais com essa responsabilidade, que nós sabemos que o vínculo familiar, o plano de família nuclear, que nós aprendemos há anos atrás, isso aí já foi por terra, infelizmente. Deixa eu voltar agora, então, aqui ao nosso público. E a Paula tem mais algumas perguntas. Dessa vez nós temos 3 questões. A primeira é do vereador Ed Lopes. Ele pergunta, isso para o professor, para todos também, né? Quem puder responder. Qual a diferença entre legalização e descriminalização das drogas? E outro, continuação. Se legalizar ou descriminalizar, não é deixar o jovem usar droga à vontade? Outra, desta forma, você não está incentivando esse jovem ao uso de drogas? Essa é a pergunta dele. Não. Primeiro vamos definir legalização e descriminalização. Descriminalização é que aquele que está com um cigarro de maconha, ele não é autor de delito. Isso é descriminalizar. Né? Aquele que tem na mão um cigarro de maconha, aquele que tem na mão um saquinho. Uma pedra de crack. Não estou falando de crack, eu estou falando de maconha. Sim. Né? O legalizar significa regular no mercado. E esse é um processo extremamente complexo. Quem desenvolveu essa experiência com sucesso foi o Canadá. Que vai ter uma lojinha Canadá, lá, é isso? Não é lojinha. Canadá tem muda certificada, porque os componentes, os componentes químicos, né, que estão na planta e na semente, eles estão muito mais potentes hoje do que era de 30 anos atrás. Né? Então, as plantas hoje, o semente de maconha se recebe pela internet. Né? Se compra pela internet. Um site que eu dei uma olhada tinha 45 tipos de folhas e flores de maconha, né? Com descrição. Então, isso para legalizar, isso tudo precisa ser regulamentado. Significa que a Anvisa, Associação Nacional de Vigilância Sanitária, tem que assumir a responsabilidade de certificar essas plantas para serem distribuídas no âmbito do sistema de saúde. Em primeiro lugar, para quem é tóxico dependente hoje, né, para simplificar o conceito, ser assistido no âmbito do sistema de saúde para tirar do circuito a figura do traficante. Aí sim passa a ser uma questão de saúde pública.
Então, com relação a isso ainda, Wagner, a gente tem uma outra questão aqui da plateia, uma pessoa que não quis ser identificada. Olha só, é para o professor também. O professor disse que seria necessário estipular a quantidade a ser usada no caso da descriminalização. Mas pessoas consideradas dependentes químicas, segundo a OMS, são pessoas compulsivas, que não conseguem cessar o uso por vontade própria. Queria saber se o professor não acha que, assim sendo, essas pessoas não vão provocar ou comprar a substância de forma ilegal? Quando entra no circuito de comercialização a partir de uma certificação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ilegalidade acaba, em primeiro lugar. Esse é o primeiro horizonte. Segundo o horizonte, a questão do consumo compulsivo ocorre em relação à bebida alcoólica, ocorre em relação a cigarro, ocorre em relação a outras situações, até loja, né? Tem gente que tem consumo compulsivo de entrar em loja e comprar tudo que vê. Né? Isso tem que ser superado no horizonte familiar, no horizonte pedagógico e educacional, e deixar de fora um pouco aquilo que eu ouvi de diretores de escola, até escolas de ordem religiosa, dizendo que hoje parece, dizia ela, essa diretora, parece que se educa para o consumo. Não existe a educação para o consumo, isso é um contrassenso, se educa para a vida. Então, nessa perspectiva que a gente tem que educar para a vida, para promover a segurança de cada um. Quando cada um se sentir seguro, aí cada um começa a ver a urgência, a necessidade de colocar limites nas suas vontades, dos seus desejos. Mas eu sei, professor, isso aí seria maravilhoso se fosse verdadeiro. Eu queria até perguntar para a doutora, porque esse compulsório não é um, não são dois, a grande maioria, quando começa, não consegue parar mais. O que a senhora vem vendo ultimamente? Olha, o que a gente pode perceber é o seguinte: existe uma condição ideal, que seria a condição que todo mundo gostaria de ter uma família em que se tivesse lá dentro um conceito de proteção e responsabilidade sobre a própria família, sobre o filho. Né? Ainda do ponto de vista médico, de experiência no dia a dia do CAPS-AD, o que a gente percebe é que algumas pessoas elas desenvolvem uma doença chamada compulsão. Essa compulsão, com Anvisa, sem Anvisa, não vai ser respeitada. Né? Outro ponto que eu gostaria de falar é o seguinte, que a transgressão faz parte do adolescente. Se ele não puder transgredir com uma coisa, ele vai transgredir com outra, isso é próprio. Mas se não for crime, ele não transgride nada. Não, mas ele vai procurar outra coisa para transgredir. Por exemplo, 50% de todos os acidentes de automóvel, eles estão ligados ao álcool. Daqui a pouco, com a facilitação, né, a gente também pode ter uma estatística tão grave quanto. Eu me lembro que o professor Laranjeiras falava, maconha provoca acidente? Provoca. Por quê? Porque ela diminui o teu reflexo. Ela é uma droga que está classificada como alucinógeno. Ela relaxa. Inclusive, até pelas brincadeiras. Pô, não, só meu, ó. Que é isso que ele fala depois que ele fuma maconha. Né? Então, essa lerdeza talvez seja crucial para uma atitude mais rápida. Então, maconha pode causar acidente? Ela pode. Vamos, então, mais uma vez ao nosso auditório aqui. A plateia está perguntando, Paulinha. É isso mesmo, Wagner. Agora a gente tem uma pergunta específica para o Márcio, do Comad. É da Marina, novamente, né? Um dependente químico, quando é muito questionado, se rebela e não quer ouvir. Qual seria a conduta do Comad a esse diálogo? Olha, é preciso que as pessoas tenham uma compreensão. Sua pergunta é muito inteligente, Marina, mas eu queria colocar qual o papel do Comad, do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. O Comad não atua diretamente na questão de atendimento ou na questão de repressão, muito menos diretamente com o dependente químico. O que o Conselho trabalha são políticas públicas, ele é um órgão consultivo do gabinete do prefeito.
para que todos que estão assistindo possam compreender. A partir das nossas reuniões realizadas, nós discutimos propostas que possam ser tornadas leis e de lá saírem para o município. Quanto à questão do meu ponto de vista profissional de conhecimento com o adolescente, da sua pergunta, eu vejo fundamental a busca, a partir de uma detecção do problema, a busca de um profissional, para que isso seja feito tecnicamente, de forma correta, porque não se dá para agir com achismos mediante o problema das drogas. É necessário se ter uma opinião, e a maioria dos pais, nós pais não estamos preparados para lidar com os problemas das drogas. É um problema muito complexo, e quando ele está instalado, a família já vem com um sofrimento decorrente disso. Então é imprescindível, hoje Araraquara se sobressai, apesar de muitas dificuldades, mas o CAPS-AD, apesar de recente, com 2 anos, ele tem números que são muito altos. Se formos ver, mais de 900 pessoas identificadas usuárias de algum tipo de droga. Então, ou seja, nós temos uma rede que tem que ser mais utilizada e, principalmente, identificada pelo cidadão. A mãe e o pai, quando se deparam com um problema, o maior erro, eles querem internar o filho. Vamos internar o moleque. O seu Márcio do Comadre, onde tem uma comunidade. E é o último, o acolhimento do dependente químico, por exemplo, é a última decisão que a médica, obviamente, tem que tomar a decisão. Não sou eu, presidente do Comadre, não é o pai e a mãe que decide, que dá esse diagnóstico. Então, a busca de um profissional da rede, ela é fundamental para todo e qualquer diagnóstico no caso de utilização de drogas. Então, mas tem um outro ponto. Aí você colocou uma família estruturada, que o pai não usa droga, a mãe não usa droga. Ontem eu conversei com uma moça, que inclusive foi o tema do nosso videoclipe aqui da Câmara, que craque só no futebol, e ela dizia o seguinte, a família toda dela se envolveu com drogas. E aí, como é que faz para recuperar esse pessoal todo? Nós estamos com uma geração bastante complexa, Wagner. Além de famílias de problemas instalados, isso aí não são poucas em Araraquara, no Brasil. Nós temos uma geração de crianças, por exemplo, filhas de mães do crack ainda, que o sofrimento é maior ainda. Crianças que têm dificuldades de déficit de aprendizagem, dificuldade de convivência. E esse problema é porque no CAPS, vou dar o exemplo do CAPS, que é a representante que nós temos aqui, não se trata só o doente, nós temos que tratar o ambiente também. Porque ele pode ficar 9 meses acolhido numa CT, certinho, tratando, só que quando ele volta para esse ambiente contaminado que você falou. O pai é dono do ponto de venda, a mãe é alcoolista e o irmão mais novo faz aviãozinho no bairro todo. Ou seja, e esse doente, esse dependente químico, volta para essa realidade. Então, se o ambiente, não é tratar só o doente, é tratar o doente e o ambiente. E voltando para a questão da maconha, é aí que a gente tem o grande risco. Porque a maconha hoje é utilizada em maioria dos bairros por adolescentes. Gerações que nós estamos assim, usando livremente como se fosse uma coisa livre já. Você vê famílias de poder aquisitivo, na qual os filhos vão para a fazenda do papai, vão para o clube, usam aquela maconha livremente lá, e aí depois eles caem na rede de saúde necessitando de atendimento. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo então rapidinho, nós voltamos daqui a pouquinho com mais perguntas aqui da nossa plateia. Até já. Tempo de conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Maria dirige a sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Tereza deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres transformam sua realidade e conquistam dignidade e qualidade de vida. Esse é o Brasil que dá certo para brasileiros e brasileiras. Governo Federal. De volta com você, aqui através do Câmara em Debate, e nós estamos falando sobre a descriminalização das drogas, da maconha. E antes do intervalo a gente tinha algumas perguntas realizadas aqui pelo nosso auditório. E a Paula
traz mais algumas perguntas. Pois não. Wagner, eu tenho 2 perguntas. Como são direcionadas ao professor, eu vou fazer as 2 de uma única vez. Pode ser, professor? Vamos lá. Eu tenho da Cleide, ela é mãe, e, pelo que eu entendi aqui, ela tem alguém que está sendo tratado no CAPS-AD. Tá? Liberando a maconha, será ou não caminho para a liberação das outras drogas mais ilícitas, ou ainda? A droga mais forte, né? Isso. E aí, a Sandra, também que está com ela. Educação vem do berço, sim. Período escolar, a criança aprende na rua com outras na escola. Como fazer? Melhor, então, que nossos filhos estudem no domicílio. A vida da rua é melhor? Droga é bom? Eu acho que está um pouco confuso, mas talvez dê para o senhor pegar a linha. A primeira, liberando a maconha, será ou não o caminho para a liberação de outras drogas? Sim. A experiência internacional é que não. A experiência internacional é que quando se controla legalmente o comércio de maconha, existem postos de venda de maconha e lá não se vende cocaína, não se vende crack, não se vende heroína, não se vende nada além disso. Então, é regulado com fiscalização pública. Esse é o primeiro aspecto. Então, não vai se confundir, né, a coisa. O segundo aspecto é que entre a família e a escola existe a experiência dos adolescentes e das crianças, dos jovens que estão em formação. Esses jovens e esses adolescentes carregam a experiência dentro deles. Então, entre família e escola, na rua, é um trajeto que ele percorre também com a capacidade de dizer não. Só que ele não pode sentir medo. E quando ele está na rua, na presença de traficante, que continua existindo, porque ainda é ilegal, né, esse comércio, não existe regulamentação, ainda é discriminado, né? Não existe regulamentação, não existe ponto de referência público nenhum, né, para se consumir aquilo que se quer. Então, o que acontece? O adolescente, o jovem, se vê com os limites dele, da sua formação, na presença do ilícito, do ilegal. E a primeira fala deles, eu já ouvi isso de muitos adolescentes jovens, é o seguinte: você não vai ser capaz de mudar essa sociedade, porque eu sei que o traficante está na esquina. Então, essa é a questão, me parece. Essa figura do traficante marca a formação do adolescente e do jovem. Não é só a maconha que ele fumou, não. É a figura do traficante. E como retirar, como dissolver essa figura? Como ele desaparece da sociedade? Ele tem que voltar a ser cidadão. Esse traficante, ele tem que deixar de traficar. E tem que voltar a ser cidadão. E como é que faz para que ele consiga isso, professor? Uma intervenção da polícia que penaliza o traficante. E outra coisa, tem um estudo de economia, eu não sou economista, mas tem um economista, colega meu da Unesp, que ele é especialista em economia do crime. Ele diz o seguinte: no momento em que a polícia prende um grupo de traficantes, ele simplesmente está reduzindo a concorrência. Fica mais fácil para os que não foram presos comercializar. Fala, do ponto de vista da economia do crime... O comércio continua igual. Ele fala assim, tem que legalizar já. Do ponto de vista da economia. Eu, como sociólogo, digo não. Tem que descriminalizar e começar a haver a intervenção pública por agências especializadas, inclusive do CAPS, para realmente ampliar a reflexão sobre o que é consumir, né? E, em particular, consumir maconha. Pois não, doutora. A complexidade é muito grande para a gente poder estar discutindo isso. Porque nós estamos discutindo o conceito mais amplo de saúde hoje, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela vai desde o trabalho que eu tenho, que é a colocação desse cidadão dessa pessoa como cidadão. Se recolocar. Se recolocar. Tá? A gente tem procurado fazer alguns movimentos de empoderamento do dependente químico e de sua família. Tá? Mas trabalhar com saúde pública em dependência química exige que toda a sociedade e o poder público também se sinta mobilizado para isso. E é maior do que a gente imagina, não é? Tá? Porque, olha, eu preciso de uma Polícia Federal que me impeça a entrada.
Eu preciso colocar nesses meus jovens coisas que deem mais barato do que a droga, que seja muito legal ele ser feliz sem o uso da droga, sem ter o efeito que ela tem, que é um efeito aliviador, né? Tá? E eu preciso ter também, criar expectativas para esse jovem, para que ele se transforme durante esse transcurso de vida dele, né? Então, percebe a complexidade? Eu preciso do professor para que ele nos dê diretrizes de como a gente pode começar a pensar. Eu preciso do Márcio como uma entidade que tem gente que pensa nos mecanismos. Eu preciso da repressão também para cuidar. E eu preciso do poder público que encontre na dependência química a seriedade que ele tem, que ela precisa. Entendeu? E isso talvez a gente não tenha. A educação, eu ouvi de professoras, eu sei que aquele lá está fumando, mas eu faço de conta que eu não vejo. Gente, eu me sinto cúmplice, eu preciso não saber. Mas ela tem alguns instrumentos para mudar isso? Talvez a gente precise, e esse foi um trabalho também que eu tentei fazer, mas, enfim, nós não conseguimos implantar, que seria o retorno da identidade do professor como um adulto identificado. Entendeu? Seria ressurgir. Sabe aquela música de Cazuza, Eu Quero uma Ideologia para Viver? Sim. Voltando um pouquinho, a minha geração, né? Se levantava quando o professor hippies, entrava. Os hippies começaram a usar o quê? Eles começaram a usar a Guerra da Coreia, estavam cansados de guerra, né? A Guerra do Vietnã, disseram não, tá? E usavam maconha. A maconha tinha 1 miligrama de THC. Hoje, eu tenho maconha com 5, com 7, eles rachicham a maconha e tem uma maconha holandesa com 20%. Aquilo que se chamava de droga leve não é mais. A família que a gente tinha nuclear, a gente não tem mais essa família. Tá? A possibilidade daquela mãe acolhedora, ela foi transformada numa mãe provedora. Verdade. Tá? A escola que me educava, ela é uma escola que tem que fazer o papel dessa de família. Tá? Certo. Mas o professor até pediu uma parte aqui, né? Então... Pois não. Eu só queria somar, professor, do que o senhor colocou no começo, uma questão assim, que nem todos os países que tomaram essa política se deram bem. A própria Holanda, Amsterdã, está revendo seus princípios, porque houve um aumento de uso de maconha. O que foi feito na maconha? Em Amsterdã existem os pubs, que são bares, onde existe o uso autorizado de maconha. Devido ao aumento de turistas que estão indo para a Holanda só para usar maconha, o próprio país, o legislativo, está revendo essa lei mediante esse aumento. Então, quer dizer, o que eles fizeram lá na frente está causando consequências a longo prazo que estão sendo revistas. Assim como, quando o professor cita a questão da repressão, que eu concordo, mas existe um dado, Brasil, 65% dos presos por tráfico no Brasil são réus primários, que nunca haviam tido nenhum tipo, com bons antecedentes, sem nenhum problema. E se nós entrarmos no viés do debate do sistema carcerário, nós sabemos que ele, infelizmente, não corrige, são poucos os que são corrigidos, para não usar outro adjetivo. Tá certo. Então, ou seja, é um grande problema. Professor. Eu queria fazer uma referência ao que a doutora Regina falou sobre colocar termos, né, no consumo. Eu dou a experiência da própria universidade minha, a faculdade aqui no campus de Araraquara. Em 1993, era possível aos estudantes comprarem cerveja na cantina da faculdade. E levavam, às vezes, uma latinha de cerveja para dentro da sala de aula. A congregação votou não. E acabou o consumo de cerveja dentro do campus. Não se bebe, não se consome bebida alcoólica no campus. E isso não quer dizer que ela seja um crime, o consumo. A sociedade precisa dizer não. A sociedade precisa dizer não ao consumo que produz danos às pessoas. E a sociedade precisa alertar adultos para não estimular consumo que produz dano nas novas gerações.
Eu acho que esse é o aspecto. Será que é inconsciente isso, professor? Isso não é inconsciente, não. Isso não é inconsciente, não. Existe uma cultura consumista na nossa sociedade. Do próprio pai? De todos. Uma cultura consumista. Nós somos estimulados ao consumo da hora que acordamos à hora que dormimos. Exceto quando se estuda, exceto quando se lê, exceto quando se atende em consultório, nós não estamos consumindo. Então nós somos maus consumidores. Um professor é um mau consumidor, um médico é um mau consumidor, um agente público que atua na comunidade é um mau consumidor. Só que nós somos aqueles que desenvolvemos a capacidade de alertar para limitar consumo. E eu acho que nós temos que limitar consumo de tudo o que é supérfluo, de tudo que gera conduta compulsiva. Não é só a maconha que gera conduta compulsiva. Tudo que é liberado aí, o primeiro chopinho gera conduta compulsiva. E não é por causa disso que eu sou contra a bebida alcoólica, né? E eu faço diferença nítida entre bebida alcoólica e álcool. Bebida alcoólica tem referência cultural em cada sociedade. E eu acho que isso é que a gente tem que começar a tomar como referência. Nós temos que começar a proteger as novas gerações do consumo, para começar a dar parâmetros e padrões de consumo para a nova geração. Tá certo. O professor está aí colocando o seu posicionamento, todos da mesa, e tem mais perguntas aqui do nosso auditório. Pois não, Paula? Essa também é direcionada ao professor Augusto. Bom, professor, o professor não acha que com a comercialização legal da maconha e com o suposto controle que teria que ser estabelecido, não seria burocrático e caro para se obter a substância e acarretando, portanto, assim o comércio paralelo da substância, como o que acontece, por exemplo, com os cigarros do Paraguai? Sendo assim, o tráfico não acabaria na realidade. O que o professor acha disso? Eu vou dizer o que acha o professor Alexandre Sartoris, que é economista e estuda isso. Ele diz que a legalização do comércio derruba o preço da mercadoria. Derruba o preço da mercadoria. Isso é cálculo. Ele tem fórmulas matemáticas que eu não entendo. Então ele tem que falar. Mas ele prova por números, por A mais B, que a legalização dessas drogas, né, as lícitas também, derruba, porque a concorrência derruba. Mas no caso, por exemplo, específico que ela falou aqui, do cigarro lá do Paraguai, é muito mais barato do que o cigarro com os impostos aqui do Brasil. Aí é outra coisa, Nós estamos também vivendo uma situação que existe o subemprego, né, e existe aquela busca de recursos para sobrevivência de qualquer jeito. Então vão sacoleiros para o Paraguai e trazem para conseguir ganhar 10% a mais, 15% a mais. Isso não muda a lógica da coisa. Pois não, Paulo, mais uma pergunta aí, então? Tem sim, essa é para o Márcio, e na sequência pede para que o professor também comente a doutora Regina, tá? Márcio, não seria o caso de uma lei para a criminalização do álcool? E ela pode ser a porta de entrada para outras drogas mais fortes? Aí continua. Hoje o álcool é uma droga lícita e causa estragos na sociedade. É liberada, portanto, a venda. Você consegue enxergar a semelhança na descriminalização da maconha, caso isso aconteça? Aí continua. Não seria o caso de trabalharmos com a questão do álcool com a sua proibição? Se considerar que o álcool é a porta de entrada para drogas mais fortes? Bom, primeiramente eu queria dizer que o nível das perguntas estão muito boas. Parabéns a todos que estão formulando aí. O professor Augusto citou já a questão da cultura do consumo do álcool, que isso aí vem de longa data, é difícil precisar de quando vem isso. E quando a gente fala num país como o nosso, e aí a gente tem muitas falhas na questão de lei quanto ao consumo de álcool, porque por mais que as leis existam, a gente sabe que um menor de 18 anos não pode entrar num supermercado, num bar e comprar uma bebida alcoólica ou um maço de cigarro. Só que, infelizmente, isso acontece no nosso país. Erroneamente, mas acontece. E fica difícil prever a dimensão territorial que nós temos e, infelizmente, a falta de empenho de algumas autoridades em fazer com que leis funcionem. Porque se a gente fica fazendo lei, criando uma em cima da outra, aí fica aquela história, lei que pegou, lei que não pegou. Ou seja, tem a do tabagismo, que, infelizmente, é muito positiva, um exemplo, criada recentemente no estado de São Paulo. Hoje, uma pessoa que entra fumando no ambiente, ele é altamente rotulado e ele
tem o seu controle. Na bebida alcoólica é muito difícil prever isso, porque dá aquela cultura que o professor Augusto citou muito bem. Então fica difícil prever isso. Mas eu acho que é só cultura ou é dinheiro também? Porque isso gera muito imposto. Sim, com certeza. Se a gente for comparar o número de algumas multinacionais fabricantes aí... São as maiores empresas do mundo. São os maiores fabricantes, são as principais. Hoje, quem mais fatura hoje é de telefonia e de bebida alcoólica. As duas principais empresas de rendimento mundiais. Uma delas do Brasil, por sinal, que comprou uma grande fabricante de bebida norte-americana. Então, ou seja, a cultura brasileira é muito errada. O maior estádio da Bahia teve seu nome trocado para Itaipava Fest, um nome de uma bebida alcoólica. Um estádio de futebol tem o nome de uma cerveja. Então, ou seja, um tipo de coisa inconcebível. Por quê? Aonde que eu vou assistir o jogo? No campo X, que tem o nome de uma cerveja. Então, você está dando uma cultura para a criança. Nós tivemos vamos ter um torneio agora, não quero entrar nessa linha, na qual mudou-se uma lei para consumir bebida alcoólica dentro de um estádio. Mediante aqui, consumismo, que o doutor frisou muito bem. Temos que lucrar, o business. Mudar uma lei para consumir bebida alcoólica. Agora terminou o campeonato, não pode beber mais. Então são situações que é difícil a gente prever quando o consumo está em primeiro lugar. Então, por mais que você crie a lei, ela vai ser ultrapassada, por quê? O capitalismo está acima de tudo, infelizmente. E a senhora, doutora, como é que a senhora se posiciona quanto a isso? Bom, a gente tem experiência de que a repressão ao uso do álcool foi nociva, foi cruel. E exemplo disso é os Estados Unidos, né? A lei seca. Ninguém pode. Né? Mas também, eu volto a frisar, a gente precisa de uma população que esteja um pouco mais consciente em uso e abuso de álcool. Mas isso não vem exatamente de encontro que o professor está falando? Essa é uma condição ideal da minha qualidade de vida, da qualidade de vida da minha cidade, da minha rua, do meu bairro, da minha rua, da minha casa. Tá? Certo? Essa consciência eu não vou poder ter agora. Por isso que eu acho que não tem como descriminalizar. Eu preciso de uma sociedade mais adulta, mais responsável e menos contaminada, como está a minha. Se a gente vai na fundação, por exemplo, recebe meninos da Fundação Casa. Sim. Esses meninos têm 14, 15, 16 anos, 17 anos, com uma história de desagregação social cruel. Se eu permitir que essa droga ela não me dê acesso ao traficante, por exemplo, esse traficante é um comerciante exímio. Ele vai traficar outra coisa. E o jovem que vê na maconha já liberada, ele não vai querer. Ele vai querer outra coisa. Será? Vai. Ele vai querer outra coisa. A história deles, a vivência deles, entendeu? E aí você pergunta, eu sou o meu passado. Eu sou a história que eu escrevi ontem. Se a história que escreveram para mim enquanto criança e a história que eu começo a escrever enquanto adolescente, ela é uma história baseada em coisas nocivas para mim, então onde está o buraco disso? O buraco disso, eu volto a frisar, eu preciso de uma política que seja clara, que me diga, olha, nós vamos te dar todos os instrumentos para que essa pessoa não escolha. Porque em escolhendo, o caminho de volta é um caminho, mas é um caminho duro. E o senhor, professor, como é que o senhor analisa esse fato? Bom, eu queria dizer o seguinte, nós três aqui, você também, nós também estamos desempenhando uma função de agentes públicos. Nós somos porta-vozes de ideias, de conhecimentos, de intervenções, de experiências. E somos agentes públicos. E como agentes públicos, isso aí eu debati um dia também com um grupo de policiais lá em Ribeirão Preto, nós podemos dizer que infelizmente acontece algumas coisas, mas esse infelizmente só no começo a gente pode dizer. Nós não podemos dizer no fim que infelizmente continua acontecendo e infelizmente vai continuar acontecendo, porque aí nós deixamos de ser agentes públicos. Nós somos referência de autoridade. E se exime. Nós somos referência de autoridade. E como referência de autoridade, a gente vai dizer isso não pode acontecer. E essa é o primeiro passo para nós nos apresentarmos na sociedade. Nós somos referência de dizer vai ter limites.
Vai ter limites na família, vai ter limites na escola, vai ter limites nos espaços públicos, nas comunidades. Não deve se consumir droga, lícita ou ilícita. Eu conheço um comandante da Polícia Militar que contou a experiência que foi na porta de um desses eventos, né, de festas com participação de empresa e tudo mais, e pedia de menores de idade carteira de identidade e a do pai também. E ele dizia assim, eu vim trazer. Eu falei, não, o senhor não veio trazer, o senhor vai acompanhar, porque está no ECA, que só vai ficar aí dentro, onde se vende bebida alcoólica, menor de idade acompanhado pelo pai. Ou o senhor entra, ou os dois não entram. Ele é um agente público. Só que todos os outros abrem mão da sua função pública ou da sua responsabilidade adulta de dizer não. Eu não sou defensor de liberar geral nada. Mas acontece que nós temos que fazer desaparecer a figura da criminalidade no cotidiano dos jovens. E aparece. E aparece. Então, esse é o desafio. Esse é um desafio. Nós estamos falando aqui sobre descriminalização da maconha, de drogas de uma forma geral. E nós vamos voltar daqui a pouquinho para continuar o assunto. Até já. Quando chega o período das chuvas, também chega a ameaça da dengue. Por isso, é preciso tomar todos aqueles cuidados que conhecemos muito bem. É importante não deixar nada que possa acumular água exposto ao tempo. Encontre e elimine todos os lugares onde o mosquito da dengue pode se reproduzir. Porque senão, é a dengue que pode encontrar você. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. É o Câmara em Debate, falando sobre descriminalização da maconha e das drogas. E numa das conversas que nós tivemos aqui no programa de hoje, alguém falou em internação compulsória. Ontem, eu conversava com uma pessoa que disse o seguinte: eu vi uma criança de 12 anos de idade, 10 anos de idade, sendo levada à força para uma internação compulsória. Professor, o que o senhor acha disso? É o limite, né? É o limite que deve se evitar, né? Porque é claro, porque se uma criança está em situação de abandono e ela não for atendida, assistida... Nesse caso específico, ela tentou matar a avó. Ela tem, acho que, 12 anos de idade. Uma menina. Ela perdeu o controle do seu comportamento, do seu sentimento, e para evitar risco maior, que é de vida dela e de outros, ela tem que ser retirada do ambiente, porque naquele ambiente ela está abandonada. Então, a internação compulsória, no meu entender, é para superar a situação de abandono que agrida a integridade da pessoa. Mas deve ser feito nesses casos, então, para o senhor? Limite. É o limite para, em seguida, algum especialista, alguém agente público, começar a trabalhar o retorno dessa criança, no caso, ao convívio familiar. E a senhora? O que a senhora acha? Eu concordo com o professor. É quando a gente já esgotou todas as possibilidades. Especificamente no caso de uma criança com 12 anos, que vai ser confinada em um ambiente, a gente espera que esse ambiente seja um ambiente protetor. Porque, com certeza, a história que os adultos estão escrevendo é lamentável. Porque, senão, a gente teria adulto que estivesse dando um suporte para essa menina. Não, no caso em concreto, a mãe estava presa, o pai já havia morrido por causa do consumo de drogas, ela mora com a avó, tentou matar a avó, depois ela gritava que ela queria a avó dela naquele momento de desespero. Então é uma desestrutura total na família. Uma coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, que junto com a dependência química, a doença dependência química, existe uma grande quantidade de pessoas que têm outro transtorno psiquiátrico.
Tá? E muitas vezes é o transtorno psiquiátrico que leva ao consumo e à dependência química. Voltando à saúde pública, a gente precisa que a pediatria seja olhada de outra maneira. Ela precisa ser olhada dessa maneira integralizada, que essa menina sinaliza, com certeza, desde os tempos de fralda, de que alguma coisa ia mal. Isso sinaliza? Sinaliza. Ela sinaliza com o comportamento dela na escola, ela sinaliza com o fato dela não saber, não ter a capacidade cognitiva de aprender a ler e escrever. Eu tenho adolescentes que são reincidentes na droga, que não sabem ler e escrever. Agora, imagina só, você numa aula, assistindo um professor falar em sânscrito, em russo. Qual é o interesse que eu tenho? Eu vou atrás de lá no fundão, porque lá no fundão tem um monte de gente que não precisa da minha formação. Ele precisa de mim como companhia e eu inflo o ego dele. Tá? Então, quando eu digo que essa menina foi internada, ela foi internada porque a saúde falhou, porque a educação falhou, porque a sociedade também não assumiu o que ela tinha que assumir. Imaginem só a complexidade, é muito grande. Então, quando às vezes pode até confundir que eu estou a favor, eu não estou a favor, nem contra o professor, eu estou só ouvindo o posicionamento dele, né? É exatamente que essa família que a gente muitas vezes vê nessas políticas europeias, que protegem, que empoderam, que fazem que essa sociedade tenha poder de dizer aquilo que ela pensa, né? A importância disso, a cultura é importante, porque eu tenho possibilidade de desenvolver o órgão que eu tenho de mais importância, que é o cérebro. E, na medida em que eu faço escolhas, a humanidade não escolhe o que é ruim. Tá certo. Tá. Para o Márcio, a mesma pergunta, né? E ele disse aqui que muitas pessoas procuram o COMAD dizendo assim, você precisa me ajudar a internar. É o último caso mesmo? Sim. Primeiro, eu vou dizer que eu concordo também com a fala dos dois profissionais e só apontar uma situação, que, infelizmente, as ações não estão acompanhando o avanço da demanda. Por mais que nós possamos... O professor colocou bem, nós somos agentes. Só que a realização das nossas ações, por mais que nós possamos querer, não acompanha o avanço das drogas. E quando se parte de uma realidade de um garoto, como de uma criança nessa idade, para nós profissionais é muito ruim, porque a gente vê que a gente não está conseguindo fazer, de certa forma, a totalidade do nosso trabalho. Por quê? Quando a gente vê que não são são várias as crianças que estão nessa situação, infelizmente, Wagner. E quando a gente fala dessa realidade, não estamos falando de capital, Rio de Janeiro, Fortaleza, Brasília. É Araraquara, é interior de São Paulo, 200 mil habitantes. Uma realidade nua e crua, que os municípios menores, eu estive em Nova Europa esses dias, Gavião Peixoto, menos de 10 mil habitantes, e estão vivendo a mesma realidade. Então, quem está achando que droga é coisa de cidade grande, de favela, de periferia, a mudança de conceito é imprescindível. Nós não estamos cuidando direito das nossas crianças. E aí, quando a gente volta para o nosso tema do debate, eu fico chocado de imaginar o que pode acontecer com essas crianças num futuro muito breve. Quanto à questão do COMAD, infelizmente, é alto a procura de famílias procurando ajuda. Nós encaminhamos para os serviços, o CAPS é um deles, porque a maioria, hoje, a desinformação é um grande problema que nós temos. A sociedade não sabe lidar com o problema, ela tem a internação como solução imediata, e às vezes porque ela quer tirar o doente da casa dela para se tirar vamos usar um termo assim, para dar um tempo, para ela poder respirar, porque aquela família também está doente, é o chamado codependente. Então ela vê a internação como única saída. Só que tem um tratamento ambulatorial, antes disso, tem toda uma análise que nós tentamos recomendar que a família faça isso. Nós estamos falando aqui de um assunto muito importante, dá para a gente ficar pelo menos umas 4, 5 horas conversando, né? Só para levar esse programa, mas o programa tem um tempo, mas ainda temos mais uma pergunta da plateia. Nós temos aqui uma pergunta, não diz para quem é, mas eu acho que fazendo ela, depois vocês vão se identificar. Terá trabalhos nas ruas em ajuda a esses dependentes químicos? Talvez a doutora que trabalha no CAPS-AD? Eu não entendi. Eu também não entendi. Como é que é?
Haverá trabalhos nas ruas em ajuda a esses dependentes químicos? É possível? Sim. As pessoas vão à rua para ajudar essas pessoas. Eu acho que a gente tem que... Está muito na moda o tal do preconceito, né? A gente tem que quebrar isso para poder realmente ir para a rua. Né? Como o Márcio falou, dependência química ela é altamente socializante. Né? Ela perpassa por todas as camadas, só que ela é um carimbo. Então, a gente percebe que é uma doença. Então, se a gente tiver que ir às ruas, a gente vai às ruas para discutir políticas de saúde. Tá? Eu acho que a gente não tem maturidade para discutir política de descriminalização ainda. E aí tem que ter investimento. Mas é lógico, mas o artigo 5º diz o quê? Eu tenho que ter segurança e a droga me tira a segurança. Eu tenho que ter saúde e eu estou discutindo um problema de saúde. Não é? Eu tenho que ter liberdade. Eu tenho que ter liberdade de ir e vir e fazer um monte de coisa e a droga me aprisiona. Porque o que se opõe à dependência química não é não usar droga, é liberdade. É a liberdade de eu não precisar ir à biqueira, é a liberdade de eu não precisar daquela substância, é a liberdade de eu poder fazer as coisas que eu quero sem que alguém esteja, mais uma vez, mandando em mim. Por exemplo, a droga. Né, fazer a escolha, ter direito de fazer a escolha. Exato. E uma outra coisa importante, eu até estava fazendo uma análise dos crimes que aconteceram aqui na cidade, crimes violentos, tem alguma ligação com drogas. O que vocês acham disso? Normalmente, ela tem mais ligação com drogas estimulantes. Né, que seria a cocaína, tanto na forma de pó como na forma de crack. Né? A maconha ela pode levar a um crime pela marginalização que eu posso dar a ela, mas não necessariamente pela droga. Tá? A maconha ela não tem esse caráter violento, mas eu posso, pelo contato com a maconha, com pessoas que usam maconha, com pessoas que vão usar maconha e outras drogas, eu posso ter um comportamento violento. Nesses estudos que o senhor faz, também o senhor pode constatar isso, que a maconha não leva à violência? Ou leva? Quem estuda isso é ela. Eu estudo a questão do ponto de vista social. Mas o que eu queria destacar aqui também, para completar as intervenções tanto do Márcio quanto da doutora Regina, é que nós, como agentes públicos, médicos, educadores e agentes comunitários, nós temos que correr na frente, não correr atrás. Eu acho que nós temos que parar de correr atrás. Correr atrás de ver uma ocorrência que prendeu, que viu, a gente ficar sabendo e depois contar para todo mundo. Isso é correr atrás. Correr na frente é se antecipar. Né? Eu já tive a possibilidade de participar com reunião de professoras, de diretores de escola, com policiais civis, com policiais militares, para abrir debate sobre... Era um outro tema paralelo a esse, né? Mas abrir debate e dizer assim, nós temos que tomar iniciativa. Né? E tomar iniciativa significa formar consenso entre todos aqueles que atuam junto a crianças e junto a adolescentes. Nós temos que formar consenso. Eu queria dizer mais uma coisa. Existem os agentes comunitários de saúde, existem os programas de saúde da família. Esses agentes comunitários de saúde são exemplares nesse tipo de intervenção de ir na frente. Eles chegam dentro de todas as famílias para identificar possíveis adoecimentos, quer dizer, a possibilidade de adoecimento de um e de outro. Se isso é feito no âmbito da saúde, por que não se faz isso no âmbito também da prevenção de consumo de drogas? Eu acho que essa é a disposição que nós temos que ter, né? Ir na frente, sair na frente, correr na frente, não correr atrás. Olha, infelizmente o nosso tempo está terminando. É um assunto apaixonante porque nós temos várias vertentes, mas a gente pode até voltar a falar sobre esse assunto com os mesmos convidados em outra oportunidade, mas agora eu queria agradecer a presença dos três aqui conosco, falando dos seus conhecimentos nessa área. Márcio, muito obrigado pela presença. As suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez à Câmara Municipal de Araraquara por essa brilhante iniciativa, a TV Câmara, que com certeza está fazendo um momento marcante em Araraquara na parte de comunicação. Quem dera os outros veículos de mídia
e de jornalismo tivessem a mesma visão necessária. É o que o professor falou agora, vocês estão indo na frente. Isso é imprescindível e que sirva de exemplo para os outros mecanismos de jornalismo da cidade. Agradecer aos colegas da mesa, um debate muito rico, bem mais tranquilo do que o último, com certeza. E eu espero que nós, com mais esse evento, quem ganha com isso é a sociedade araraquarense, é o Brasil, porque nós estamos fazendo um trabalho para que a política sobre drogas nacional possa avançar. E eu agradeço muito a oportunidade, quanto profissional, quanto militante da política sobre drogas, e espero que nós possamos retomar esse assunto numa outra ocasião e estaria à disposição. Obrigado. Realmente o outro foi mais acalorado, né? Mas agora eu também queria agradecer muito a presença da doutora Regina, trouxe aqui os seus conhecimentos técnicos, conhecimentos médicos, porque ela convive no dia a dia com o problema que já está instalado, né, doutora? Muito obrigado. Realmente, e é absurdamente desafiador. Foi um encontro assim que eu acho que a gente aprendeu muito, e nós fizemos um exercício de ouvir o outro, a experiência do outro, o que o outro pode acrescentar num problema que não é de dentro da minha casa, ele passa a ser de dentro da minha cidade, de dentro da minha universidade, de dentro da minha comunidade. Isso é o que eu acho que é mais importante. Esse enriquecimento a partir do saber. Né? O que a Regina pode, no CAPS-AD, fazer? De que maneira a gente pode estimular a política para que uma política de prevenção seja mais eficaz? Eu vou ter resultados agora? Com certeza não. Eu vou criar uma geração que seja capaz de fazer aquilo que eu sonho que a minha não faz hoje. Para aí a gente vai evitar essa menina de 9 anos, nós vamos fazer com que a clínica seja realmente o último estágio. De repente, a gente vai fazer com que essa família tenha toda uma estrutura social para se empoderar e para poder dizer: eu estou pronta para receber alguém que tem uma doença e que me adoeceu, e eu estou considerando agora que saúde é um direito que eu tenho e esse direito está sendo exercido. Então, eu acho que isso é fundamental. É criar brasileiros mais conscientes do poder que eles têm. Nós tivemos exemplos agora de meninos que fizeram isso. Né? E sair à frente, eu só vi um sair à frente, que ficou na frente daquele tanque. Né? Normalmente a gente... Na Praça Celestial. Exatamente. E o resultado dele não foi muito legal, mas o posicionamento... E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele era um adolescente. Porque adolescente é o único cara que tem peito para fazer isso. Então, a gente vai precisar também de uma política, junto com a política do adolescente, para poder despertar nele aquilo que o professor tinha, que eu tinha na minha geração, o Márcio eu não sei, mas que era nato o lutar. Fazia parte da gente. Mas a gente precisa sair na frente com todo um respaldo, como se fosse um batalhão, para poder lutar com uma coisa que cada um conhece um pouco, mas que nenhum conhece tudo. Tá certo, professora. Muito obrigado e parabéns, viu, pelas colocações. E a gente também quer agradecer aqui, o professor Augusto trouxe todo o seu conhecimento num debate tranquilo, né? Dessa vez muito tranquilo, colocando aqui os seus posicionamentos. Professor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço muito o convite, acho importantíssimo essa atuação da Câmara Municipal, né, e da equipe de comunicação da Câmara Municipal em desenvolver esse debate. Quero cumprimentar a doutora Regina e o Márcio novamente e dizer que, se nós queremos visualizar um futuro que seja daqui a 10 anos, 20 anos de mudança do país em relação à conduta referente a consumo de droga, referente à dependência, nós temos que começar alguma coisa agora. Se nós não começarmos agora, o Brasil não se transforma. Temos que começar. Temos que começar. Né? E a disposição de começar, nós manifestamos aqui, né? Para todos os lados, a disposição de estar presente nessas discussões. E eu quero dizer também que a Unesp e várias áreas da Unesp podem ser procuradas. Lá existe a formação de educadores, lá existe formação de administrador público, formação de professores, e tem
muito estudante capaz, muito professor capaz, né? E eles têm conhecimento a transmitir. Eu acho que as comunidades precisavam buscar mais a Unesp. Chegar lá, eu quero saber quem que pode me ajudar a discutir tal tema. E lá, se não é lá, vai ser em outra faculdade, em outro campus. A universidade tem esse papel, né? Nós temos que pensar a sociedade sempre projetando o futuro, perguntando sobre o futuro. Eu acho que isso é importante, o nosso papel, né, público, né, de universidade pública. E eu já tive a oportunidade de debater, vieram estudantes de outro país debatendo as questões, e nós começamos a refletir sobre temas como esses da mesa aqui, e aí eles me disseram, né, eram estudantes da cidade de Ohio, nos Estados Unidos, disseram assim, mas você discute tudo isso porque você está numa universidade pública. Exatamente, né? Então, nós temos esse espaço, nós podemos discutir, né? E eu acho que nessa perspectiva que nós temos que trabalhar uma agenda pública de enfrentamento desse fenômeno da drogadição, enfrentamento desse fenômeno da dependência, que em determinado momento talvez um sociólogo possa dar uma opinião, né, sobre o Capsa D, sobre o Comad, né, e pode dar uma opinião, como também eles poderão dar uma opinião sobre projetos de intervenção que a gente tenha em desenvolvimento. Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Agradecer também a Paula, que esteve conosco aqui nessa nossa edição do programa, e os nossos telespectadores ou espectadores, porque vão assistir também em casa, né? Paula, muito obrigado você também, viu? Talvez eu fale em nome de algumas pessoas, já que nós estamos juntos aqui na plateia, né? Nós é que agradecemos e com certeza vamos aproveitar os conhecimentos, né? Levar isso adiante, quem sabe até mudar alguma coisa, começando por nós. Muito obrigada. E o nosso intuito é realmente esse, é trazer aqui em debate assuntos que estão pululando em todos os meios, e a população é sempre interessada e precisa ficar informada. Como o professor acabou de dizer, a Unesp está à disposição da população, e tem muita gente que não sabe disso. E a nossa TV também está à disposição da população, trazendo aqui os assuntos que são pertinentes a você que está sempre conosco. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.